Presos com emprego da cadeia de Aparecida de Goiânia, onde ocorreu a rebelião no dia 1º, não precisam voltar para a prisão pelos próximos 10 dias. E você vai ver também. Ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, é denunciado pela 20ª vez na Operação Lava Jato. Prisão do ex-governador do Amazonas, José Melo, é transformada em preventiva, sem prazo para terminar. Mais de 34 mil vagas em concursos públicos estão abertas em todo o país. Lei que facilitou o divórcio completa 11 anos. E na retrospectiva 2017, o que foi destaque no Tribunal Superior Eleitoral. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. Prisão do ex-governador do Amazonas, José Melo, é transformada em preventiva, ou seja, sem prazo para terminar. A repórter Carolina Chaves tem as informações. Boa noite, Carol. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. Olha, na decisão, a juíza da Primeira Vara Federal no Amazonas afirmou que há provas testemunhais e documentais suficientes de que o ex-governador participou do desvio de 120 milhões de reais do Fundo Estadual de Saúde do Amazonas e, por isso, converteu a prisão de temporária, que é de 5 dias, para preventiva, ou seja, não tem prazo para terminar. O ex-governador está preso desde o dia 31 de dezembro, junto com 4 ex-secretários do governo dele. Na decisão, a juíza ainda determinou a prisão da mulher de Melo, Edilene Gomes Oliveira, acusada também de participar do desvio do Fundo Estadual de Saúde do Amazonas. Edilene foi levada para a Superintendência da Polícia Federal em Manaus. Ela e o ex-governador devem ser transferidos para o presídio do Estado. O Ministério Público Federal acusa os investigados pelos crimes de intimidação de testemunhas, ocultação de bens, entre outros. Cadu. Obrigado, Carol. O Ministério Público Federal, no Rio de Janeiro, apresentou mais uma denúncia envolvendo o ex-governador Sérgio Cabral por corrupção passiva. Esta é a 20ª denúncia contra Cabral na Lava Jato. Ele já foi condenado 4 vezes pela Justiça Federal. Também foram alvo desta denúncia o ex-secretário de Obras, Hudson Braga, um operador financeiro e 2 executivos de uma construtora. Os procuradores afirmam que esta nova denúncia, apresentada em decorrência das operações Saqueador e Calicut, abrange esquema criminoso de corrupção em torno dos contratos celebrados pelo governo do Estado. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, concedeu liberdade provisória a um homem preso em flagrante pela suposta prática de crime de roubo. O recurso da defesa chegou ao STJ depois que o Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou o pedido do Ministério Público e suspendeu decisão de primeira instância que havia concedido liberdade provisória ao detento. Ao analisar o caso, a ministra Laurita Vaz restabeleceu a decisão de primeiro grau. A magistrada entendeu que mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público não pode ser usado para suspender benefício concedido a investigado. Com isso, o acusado ficará em liberdade provisória até que o habeas corpus seja julgado pelos ministros da 6ª turma. A ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, suspendeu a inscrição do Estado do Amapá em cadastros de inadimplência da União, que impedia a obtenção de créditos junto à Caixa Econômica Federal no valor de 580 milhões de reais, a serem destinados à federalização da Companhia de Eletricidade do Amapá e à execução de obras de infraestrutura. Segundo a ministra, além de impedir a liberação dos valores, a inserção do Estado do Amapá no cadastro pode acarretar a suspensão das transferências voluntárias de recursos pela União e que, em casos semelhantes, o STF tem determinado a suspensão da inscrição dos estados em cadastros federais. A Justiça de Goiás autorizou que os detentos com emprego ou com trabalho externo sejam dispensados da obrigação de passar as próximas 10 noites no presídio de regime semiaberto em Aparecida de Goiânia, onde uma rebelião terminou com 9 mortos e 200 fugitivos. Ao vivo, a repórter Viviane Novaes tem as informações. Boa noite, Viviane. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. Olha, o Tribunal de Justiça de Goiás atendeu ao pedido do Ministério Público e da administração do presídio por causa do risco de novas rebeliões. 486
presos que saem do complexo penal para trabalhar durante o dia não precisam voltar à noite para o presídio, ou seja, podem dormir em casa. E com uma condição, que usem tornozeleira eletrônica. Mas isso depende ainda de um acordo do Estado com a empresa fornecedora dos equipamentos, porque não há tornozeleiras extras disponíveis aí. Para o juiz Vitor França, o período de 10 dias é suficiente para amenizar o clima de tensão no presídio. Cadu. Obrigado, Viviane. A ex-prefeita de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, Darcy da Silva Vera, tem novo pedido de liberdade negado no Superior Tribunal de Justiça. Ela é acusada de comandar um esquema que teria desviado cerca de 45 milhões de reais dos cofres do município. A defesa tentou a revogação da prisão preventiva da ex-prefeita Darcy da Silva Vera em primeira instância, mas não teve sucesso. O Tribunal de Justiça de São Paulo também negou o pedido por entender que seria mera reiteração de outro pedido de habeas corpus que ainda aguarda a decisão de mérito do TJ de São Paulo. Em recurso ao STJ, a defesa alegou que foram apresentados fatos novos, como o encerramento da instrução criminal e também que o acordo de colaboração premiada que motivou a prisão se revelou mentiroso. Ao negar o pedido de liminar, a presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, disse que o habeas corpus não foi instruído de forma adequada com os documentos necessários para análise das alegações. Segundo ela, não ficou comprovada a inexistência da repetição de pedidos apontada pela Corte de origem. Vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Mais de 34 mil vagas em concursos públicos estão abertas em todo o país. A gente volta em instantes. O Ano Novo traz esperança aos brasileiros que sonham em passar num concurso público. São pelo menos 34 mil vagas abertas em todo o país e os salários chegam a R$21 mil. Mas, segundo especialistas, sem disciplina e planejamento, é impossível chegar lá. 600 milhões de reais. Esta é a estimativa do governo federal para os gastos este ano com concursos públicos. Desde 2016, eles estão suspensos por causa do rombo nas contas públicas. Entre os concursos mais esperados pelos brasileiros estão o do Ministério Público da União, Polícia Federal, Receita Federal e Polícia Rodoviária Federal. Nesta sala de aula, o objetivo é um só: conseguir a tão sonhada vaga no serviço público. Motivação e disciplina. Para o professor Marcondes Mendes, estas são duas características que levam o aluno ao sucesso. Principalmente a disciplina, porque muitas vezes a motivação ela passa e quando a motivação passa, o que tem que prevalecer é a disciplina. Não desistir, estudar principalmente na época que os concursos estão em baixa, porque geralmente as pessoas param de estudar nessa época e quem prevalece é quem tem disciplina e continua estudando. E não se estuda para passar em concurso, né? Se estuda até passar. Ele também ensina, é preciso ter foco numa determinada área de concurso. Tem que focar naquela minha área que tem concurso. Eu já não vou concorrer com todos os níveis superiores. Eu vou concorrer somente com quem é nutricionista. Então, quando você já tem uma formação, você já eliminou muita gente. Você vai concorrer com quem é da minha área. E quando eu não tenho uma formação, ou eu tenho uma formação genérica, eu tenho que focar uma área. Seja bancária, seja policial, seja judiciária. Então, se eu quiser sair atirando para todos os lados, não tem foco em uma determinada área, aí não há um direcionamento, então a minha gama de conhecimento nunca vai ser plena naquela área. É necessário também planejar. Cada um tem um planejamento, né? Quantas horas eu tenho por dia? Tem pessoas que têm apenas uma, 2 horas por dia para estudar, então eu tenho que fazer um planejamento com a minha realidade. Eu trabalho, eu tenho família, então já tem pessoas que não, tem pessoas que têm 12 horas de estudo por dia. Então, claro que essa vai ter um resultado maior, mas aquele que não tem tanta horas de estudo por dia, faz um planejamento a longo prazo que todos têm chances de obter o resultado. Depois de 3 concursos, a publicitária Beatriz Matoso aprendeu que é preciso ter disciplina. Ela não desiste de ser funcionária pública por 2 motivos: horário de trabalho regular e estabilidade no emprego. A questão de ter horário de sair, horário de chegar, as horas semanais que você tem que cumprir durante a semana. Acho que isso me deixaria mais tranquila
porque eu sou muito ansiosa e a questão da estabilidade é porque é bom saber que nesse tempo de crise que a gente fica mais seguro, dá mais essa segurança de que você não pode ser mandado embora a qualquer hora. A estabilidade é um direito do servidor garantido na Constituição. É para evitar que ele seja demitido quando o novo governante é eleito. Também protege o funcionário de represálias e garante que a máquina do Estado funcione de maneira constante. Os servidores públicos só podem ser demitidos depois de um processo disciplinar. O desligamento ocorre se for comprovada alguma infração grave, como abandonar o trabalho ou receber propina. O servidor tem direito à ampla defesa. A decisão é tomada por um comitê disciplinar e, no fim do processo, ele pode recorrer à justiça. Alessandro Marques é coach de concursos. Ele treina pessoas para alcançarem metas. Na verdade, a dificuldade não é de passar, porque a dificuldade de passar todo mundo tem. A dificuldade é de sentar e estudar. Só que não estudar de qualquer jeito, estudar de uma forma correta e durante o tempo que for necessário para atingir a aprovação. Porque imagina que concursos, tem concurso que você leva de 1 ano, tem concurso que você pode levar 3, 4 anos para poder passar no concurso. Então, manter essa rotina não é algo fácil. Eu percebi que os estudantes tinham muitas dificuldades nisso. Para o advogado Fernando de Assis, o candidato a uma vaga no serviço público precisa estar por dentro da legislação sobre concursos. É indispensável que o candidato que tem interesse de ingressar em carreira pública, ele se abrace em 2 legislações que são importantes. A Lei Geral do Servidor Público, o regime jurídico único, a Lei 8.112, por exemplo, no âmbito federal, mas também, mais importante, a meu ver, até a própria legislação do cargo. Todas as vagas e toda a carreira pública tem uma legislação que é dela. Quem se sentir lesado pela empresa que promove o concurso pode buscar ajuda. A qualquer irregularidade ou sinal vermelho, né, sinal amarelo que seja dado em um edital, que o particular tenha observado, ele pode primeiro entrar em contato direto com o órgão. E ao entrar em contato direto com o órgão, ele poderia, no mínimo, obter informações ou, quem sabe, provocar até uma alteração do conteúdo duvidoso ou ilegal daquele edital. Não sendo este o caso, existem instituições de controle coletivo que podem ser úteis, como a própria Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público, que seriam, e a Defensoria Pública, que seriam 3 instituições que eu poderia fazer referência, que é possível se fazer o contato para que eles possam buscar a defesa da coletividade que vive a realidade daquele concurso. Para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o advogado Antônio Rodrigo Machado, a quem, antes de mais nada, agradeço pela presença mais uma vez aqui conosco. Eu que agradeço. Doutor, uma questão específica é o fato de que é uma quantidade razoável de vagas que surgiram, mas, na verdade, durante os últimos anos, a quantidade de concursos também ela não foi muito grande, então nós temos uma perspectiva de muita gente disputando essas vagas. Eu acho que 2018 vai ser um ano de muita concorrência, né? Tem a perspectiva da abertura de diversos concursos, e isso vem sendo indicado pela Administração Pública Federal e também nos estados. 2017 foi um ano de crise econômica por conta da administração pública no todo, no geral. Então, a expectativa é de que os concurseiros, os concursandos, eles tenham melhores notícias agora no ano de 2018. Sempre há dúvidas com relação aos processos de concursos, tanto para pessoas que estão entrando na corrida, quanto para algumas que até já estão há algum tempo. Por exemplo, a partir de quanto tempo após a aprovação em concurso a pessoa pode ser convocada? É muito importante a gente entender que o concurso público ele não é um fim em si. Na verdade, o concurso público é um instrumento usado pelo Estado para que ele possa adquirir as melhores mentes, os melhores cidadãos para a prestação do serviço público. Então, a Constituição ela diz que o concurso ele terá validade de até 2 anos, pode ser um prazo menor, prorrogável por um período idêntico. Então, dentro desse período, a jurisprudência já definiu, o cidadão aprovado dentro do número de vagas, ele terá o direito à nomeação. O número de vagas, ele é definido a partir da necessidade administrativa. Então, quantos médicos são necessários hoje no município de Rio Real, na Bahia? Então, vai ser um concurso público que vai ser feito pelo município para atingir aquele número de médicos que seria o número necessário à prestação do serviço público. E o famoso cadastro reserva? Cadastro de reserva, muitas vezes, ele é utilizado para maquiar um determinado número de vagas. Então, o administrador ele estabelece um cadastro de reserva de 30 vagas e apenas de 30 nomes, 30 cidadãos e apenas 5 vagas. Por que ele faz isso? Porque aqueles aprovados dentro do número de vagas, ele será obrigado a nomear. Dentro do cadastro de reservas, não. Então, quem foi aprovado dentro do cadastro de reservas, foi aprovado no concurso público, mas não tem direito adquirido à nomeação.
tem apenas a mera expectativa do direito de vir a ser nomeado em caso de desistência dos cidadãos que foram aprovados dentro do número de vagas ou até de aumento da necessidade administrativa. Saiu o edital, estou terminando o meu curso superior, eu posso fazer o concurso? Você pode fazer o concurso porque a jurisprudência entende que a habilitação, o diploma, ele deve ser visto, ser certificado no momento do ato da posse. A simples inscrição e participar do concurso público não é vedado àquele que ainda não concluiu um requisito necessário ao exercício do cargo público. No caso, cargo de nível superior, você precisa ter um diploma de nível superior. Estou nessa situação, passei no concurso, estou na expectativa da posse. Sim. Foi emitido o certificado, mas o diploma não chegou. O que acontece? Você precisa ter o diploma. Então, assim, nesse caso específico, há uma divergência na jurisprudência, mas o que tem que estender é, você precisa estar totalmente concluso em termos de requisitos necessários ao exercício do cargo. Quando você vai tomar posse no cargo público, você tem que estar totalmente apto ao exercício daquele cargo. Então, a exigência do diploma é uma exigência razoável no momento da posse, no momento do exercício do cargo público. Passei no concurso para nível médio, posso apresentar um diploma de curso superior para comprovação da minha escolaridade? Muitas vezes os editais, eles se apegam a questões burocráticas que acabam prejudicando o direito das pessoas. No Brasil, só se faz um curso de nível superior aquele que conclui o ensino médio. Então, a mera apresentação do diploma é suficiente para dizer que aquela pessoa está apta ao exercício de um cargo de nível médio, já que ele só concluiu o curso superior após essa etapa do ensino brasileiro, né? Perdi meu controle nas compras de Natal. Meu nome está no Serasa, Experian ou em qualquer sistema desses de proteção ao crédito. Uhum. Isso pode prejudicar a posse? Uma das fases do concurso público, principalmente em cargos específicos, é a fase da investigação social, que vai fazer uma análise acerca dos aspectos daquele cidadão. Não, a jurisprudência é bem pacífica nesse sentido, dizendo que não pode ser negado o provimento ou a nomeação de um cidadão porque ele está no cadastro de proteção ao crédito. Isso não é justificativa suficiente para vetá-lo no momento da investigação social do cidadão. Na iniciativa privada, a questão da gravidez muitas vezes gera polêmicas Sim. e uma série de problemas, inclusive para admissão. No caso da posse após uma aprovação em concurso público, ela é impeditiva? A gravidez ela é protegida pela nossa Constituição Federal como um todo. Você não pode delegar um prejuízo a uma pessoa única e exclusivamente a uma mulher porque ela está grávida. Então, por exemplo, na fase do concurso público, você tem muitas vezes, a depender do cargo, os testes físicos. E aí o STJ já compreende que se a mulher estiver grávida, estiver impedida de fazer o teste físico, pode ser remarcada uma nova data, isso não vai ferir o princípio da igualdade. No caso da posse, muito menos, até porque a posse você pode tomar posse por procuração específica para isso. Então, gravidez não é uma questão negativa. Aposentado pode fazer concurso público? Pode, obviamente, desde que ele não tenha sido aposentado pela idade compulsória e também que o concurso permita, porque você tem, por exemplo, cargos militares, cargos da carreira policial, que tem uma idade mínima e uma idade máxima. E aí vai ter que depender dos requisitos para aquele cargo, para aquele concurso específico, devem ser analisados para saber se o aposentado ele poderá fazer esse concurso público ou não. Doutor Adriano, muitas outras perguntas, é claro, que talvez os telespectadores gostassem que nós fizéssemos, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado, mas eu agradeço muito já por esses esclarecimentos do nosso programa. É sempre um prazer estar aqui na bancada junto com vocês. Muito obrigado, professor. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Na retrospectiva 2017, o que foi destaque no Tribunal Superior Eleitoral. Voltamos já já. A lei que permite o divórcio extrajudicial completa 11 anos nesta quinta-feira. Nesse tempo, mais de 1.800.000 divórcios foram feitos no país, segundo o Colégio Notarial do Brasil. Como podem ser realizados em cartório, o Judiciário economizou mais de 4 bilhões de reais desde 2007. Os detalhes com a repórter Viviane Novaes. Antes da lei, o divórcio só podia ser feito na justiça. Depois, ele também passou a ser feito de forma extrajudicial. E a gente conversa agora com a advogada Renata Cisne. Quais são as vantagens? Então, o processo extrajudicial, o divórcio extrajudicial é um procedimento mais célere, mais rápido. Ele respeita a vontade das partes e também gera uma economia para o Estado. Como é que ele é feito? A partir do momento que as partes resolvem se divorciar, elas devem procurar um advogado para definir as questões referentes ao divórcio.
se continua ou não com o nome de casado, como é que vai ser feita a partilha dos bens que foram adquiridos na constância do casamento, dependendo do regime de bens. E após definidas todas essas questões, o advogado vai passar a relação de documentos necessários para fazer o procedimento no cartório e eles vão até o cartório para realizar o divórcio. Quais são as condições para isso? Então, as partes têm que ser maiores, capazes, estarem de pleno acordo com relação às cláusulas do divórcio e também não ter filhos menores e não estar em estado gravídico, nenhuma das partes estarem grávidas. A mesma lei também estabeleceu que o inventário pode ser feito de forma extrajudicial. Esse inventário tem que ser feito no mesmo cartório onde foi registrado o óbito? Não necessariamente. O inventário ele pode ser realizado em qualquer cartório, de acordo com a vontade das partes. Isso em todo o Brasil? Todo o Brasil. Independente de onde foi o óbito, de onde estão localizados os bens que serão inventariados, é de acordo com a vontade das partes mesmo. E o inventário extrajudicial, assim como o divórcio, também costuma ser mais rápido do que a via judicial? Sim, começa que as partes têm que estar de acordo com relação a todas as cláusulas, e isso já elimina um bom tempo que no judiciário a gente já tem que enfrentar. Então, sim, de uma forma geral, o procedimento feito no cartório, tanto do inventário quanto do divórcio, é mais célere. Mandatos cassados, políticos inelegíveis, teste de segurança da urna e preparação para as eleições gerais. Esses são alguns dos destaques do Tribunal Superior Eleitoral que você confere agora na Retrospectiva 2017. Em maio, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral cassou o mandato de José Melo, então governador do Amazonas. O TSE considerou que correligionários do político tinham oferecido dinheiro em troca de votos para o ex-governador em 2 eventos promocionais da candidatura dele ao governo do estado. A decisão foi mantida pelos ministros em agosto. No mesmo mês, o estado teve novas eleições para governador. A captação ilícita de sufrágio por Nair Queiroz Blair ocorreu dentro do comitê de campanha de José Melo. Parece-me que melhor encaminhamento é nós já decidirmos imediatamente pela realização de novas eleições na forma da legislação atualmente em vigor. Também no mês de maio foi sancionada a lei que criou a Identificação Civil Nacional. A ICN vai utilizar a base de dados biométricos da Justiça Eleitoral e do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil para elaborar um documento único com várias informações sobre o cidadão. A Identificação Civil Nacional vai valer em todo o Brasil. Em junho, os ministros do TSE julgaram a ação de investigação judicial eleitoral, que pedia a cassação dos mandatos da ex-presidente da República, Dilma Rousseff, e do atual presidente Michel Temer. Eles eram acusados de cometer abuso de poder político e econômico durante a campanha de 2014. Por 4-3, o plenário do tribunal negou o pedido de cassação da chapa por considerar que não houve conduta abusiva. O objetivo é um freio à expansividade da investigação, porque tudo tem de ser concluído dentro de um ano. E se não for concluído dentro de um ano, nenhum efeito. Penso que tem um efeito. O efeito é proteger o mandato. Já em novembro, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral inaugurou uma usina fotovoltaica no TSE. A tecnologia permite transformar energia solar em elétrica e vai permitir uma economia de aproximadamente R$1 milhão por ano. A sede do Tribunal Superior Eleitoral foi o primeiro prédio do Judiciário em Brasília a utilizar uma usina desse tipo. A usina fotovoltaica deve ter aí uma duração, uma vida de 25 anos, portanto, nós teremos aí 20 anos de poupança e de economia. Num momento bastante difícil, inclusive para os orçamentos do Judiciário, isso faz todo sentido. No mesmo mês foi lançado o e-Título, uma versão eletrônica do título de eleitor. Ao baixar um aplicativo disponível para as plataformas Android e iOS, o eleitor que já realizou o recadastramento biométrico pode substituir o documento físico pela ferramenta, inclusive na hora da identificação na sessão eleitoral. Veio essa belíssima contribuição do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, dizendo, olha, vamos ter que reimprimir títulos, né, em grande massa. Só para o ano próximo, nós estávamos estimando gastar alguma coisa como
250 milhões. Entre os dias 28 de novembro e 1º de dezembro, foi realizado o teste público de segurança do sistema eletrônico de votação na sede do TSE em Brasília. 16 especialistas renomados de todo o país tentaram executar 10 planos de ataque à urna. As fragilidades vão ser corrigidas por técnicos da Justiça Eleitoral, tornando o sistema eletrônico de votação ainda mais seguro e confiável. Certamente, alguns passos que foram obtidos ali, alguns avanços, eles seriam, digamos assim, inviáveis de serem colocados em prática dentro de uma situação normal. No dia 7 de dezembro, o plenário do TSE declarou a inelegibilidade do ex-governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz. Ele foi condenado por realizar propaganda institucional em período proibido por lei. O ex-vice-governador do DF na época, Tadeu Filipelli, não foi considerado inelegível pelos ministros e pode participar das eleições. Mas o TSE manteve multa a Agnello e Filipelli no valor de R$106 mil. As notícias veiculadas não se enquadram nas duas exceções legais, estando caracterizada a conduta vedada que proíbe a veiculação de publicidade institucional no período inscrito pela norma. Já no dia 18 de dezembro, os ministros aprovaram exceção administrativa às resoluções que vão regulamentar as eleições. Ao todo, foram 10 instruções aprovadas pelo plenário, que vão desde atos preparatórios até prestação de contas de partidos e candidatos. Nós abordamos a necessidade da Justiça Eleitoral coibir comportamentos deletérios, canhestos e, portanto, ilegítimos de players que se valham da ambiência da internet, suas principais plataformas de acesso de conteúdo, para violentar a legitimidade das eleições e a rigidez do pré-eleitoral. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue conosco aqui na TV Justiça.